Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre a riqueza número 11 dessa série, 12 riquezas da vida de Napoleon Hill. E a riqueza número 11 é a capacidade de compreender as pessoas. E é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente vive hoje num mundo completamente oposto de compreensão, né? As pessoas não querem compreender nada, elas querem apenas jogar as informações, elas querem, na verdade, achar que elas são mais importantes ou mesmo mais inteligentes que as outras, e o que a gente mais vê é um problema de, até mesmo de desconexão, né? As pessoas, elas exigem muito do mundo, ou das pessoas, né? Do governo, aquela coisa, que então seria no sentido de direitos, mas em relação a deveres, elas não querem fazer, né? Então, até eu trouxe aqui um pouquinho sobre a palavra, né? O verbo compreender, a origem, então a etimologia do verbo compreender. E inclusive da palavra, do substantivo, né, do verbo, que é compreensão, né? Compreensão vem do latim, então vai ter, no caso, o prefixo com. Qualquer palavra em português, né, com significa em junto, né, junto, conjunto, né, com, né, algo em conjunto. E preensão, né, né, junto. Preensão vem de prehensio, né? Prehensio, que vem do verbo prehendere, que significa agarrar, prender. Então compreensão vem de você prender junto, que não tem nada a ver também com o que a gente tem hoje, né? Mas enfim, o verbo, inclusive, quando a gente pega mais a etimologia, né? O verbo prehendere vem do verbo prae, né? Que significa à frente. E rendere vem de redera, que significa era, né? Que no caso, para os romanos, significava prender a era, que é uma planta, na parede. Olha que maluco! Então, compreender não tem nada a ver de a pessoa entender melhor, de a pessoa ouvir, de a pessoa escutar. Não! Compreender tem a ver, né, na perspectiva romana, latina, você prender a era na parede. Tá bom? Olha como é maluco, né? Como a gente... como eu sempre falo, a gente usa palavras todos os dias, mas a gente não questiona. Por isso que é tão importante você questionar tudo aquilo que você recebe de informação, tá bom? Então, eu vou utilizar, nesse caso, a capacidade de você entender, né? Logicamente, nesse caso, porque não tem nada a ver. Eu não sou jardineiro, nem trabalho com paisagismo, mas eu adoro paisagismo, eu adoro plantar, mas não vai ser o foco desse podcast de hoje, tá bom? E a capacidade de entender as pessoas pode te ajudar muito na sua vida, né? E em todos os sentidos. Quanto mais você entende as outras pessoas, fica mais fácil você ter sucesso pessoal, profissional, financeiro, até mesmo com seus filhos, em relação aos seus amigos. E entender também que nós somos forçados, né, a entender as diferenças. Então, hoje, né, a gente vive os extremos, né, as polaridades, né, a gente vai ver que tudo é polar, né, você vê muito isso. Mas quando você vai no hermetismo, quando você vai ler um Caibalion, né, tem aqui, por exemplo, né, se você não comprou ainda, recomendo, né, para você entender um pouco do hermetismo, que é a base, vamos dizer, né. Você vai entender que, por exemplo, que existe a lei das polaridades, né, que no caso tudo é polar, né, positivo e negativo, frio, calor, branco, preto, sei lá, sol, lua, né. E nesse caso, o conceito é você entender também que ou você entende ou você não entende, né. E hoje a gente vive muito nesse mundo. E o que acontece? As pessoas, elas não compreendem umas às outras, por isso que gera o caos. Mas do caos sempre gera ordem, né? Então você não tem como não entender as pessoas, sendo que na verdade você precisa comprar um produto daquela pessoa. Ou mesmo você tem que negociar com aquela pessoa, você vai ter que aprender uma língua com aquela pessoa, né? Um idioma. E isso, na verdade, é mais importante. E por isso que eu sempre falo assim, nós temos mais semelhanças entre nós do que diferenças. Se você pega o DNA da pessoa que você discorda, ela tem o mesmo DNA que você, as mesmas casas cromossômicas que você, né? Não tem tantas diferenças assim. Ah, mas ela pensa diferente de mim. Sempre, todo mundo pensa diferente. Mas o que acontece ao longo da história da humanidade, e eu gosto de usar um mantra que os romanos utilizavam, mas até hoje ele reverbera no nosso subconsciente, que é o Dividere et Impera, né? O que é o Dividere et Impera? Divide e conquista. Né? Foi assim que Júlio César, por exemplo, conquistou a Gália, né? Ele basicamente... a Gália hoje que a gente chama como França, mas ele dividiu as tribos, no caso gaulesas,
né? Até você vai ter a história do Asterix, se você gosta do Asterix e Obelix, é nessa época, né? Júlio César, você vai ter ali. E nesse caso, né, o Vercingetorix, que vai ser o Asterix, né, seria o Asterix, é baseado no Vercingetorix. Ele tenta unir, ele une, na verdade, as tribos, mas aí no caso ele vai tentar, né, vencer os romanos em, a gente chama de Alésia, né, em português, Alícia, que era uma cidade, né, que existia na Gália, mas eles vão perder, né, no caso. Mas ao mesmo tempo que os romanos, eles tentaram, né, Júlio César tentou dividir as tribos através de várias coisas, né, ameaças, né, então houve até o mesmo que a gente conhece como genocídio, né, e ao longo da história da humanidade várias vezes aconteceu isso, né, e lá também aconteceu isso. Por isso que é importante você estudar a história, né, estudar o que aconteceu de fato, né, a história é contada pelas pessoas que vencem, não pelas pessoas que perdem. E quando você começa a entender isso, eu tô falando de história, um pouco de história, mas para voltar, no sentido de, por que você acha que esse ideal de separação ainda é contado para você? Por que você acha que, na verdade, a imprensa, a mídia, a matrix mental enaltece, patrocina tanto essa divisão? Né? Porque quando você pensa em divisão, existe a matemática. Né? Quando a gente divide na matemática, a gente diminui. Né? Então, se a gente divide um número por outro, a gente vai diminuir, certo? É nesse sentido. Então, a divisão da humanidade, para alguém, que eu sempre falo que é um terceiro poder, né? Porque quando dois estão brigando, um está sempre ganhando, né? Que é o problema, reação, solução. Então, alguém ganha com essa briga. E ganha em profits, então em lucro, ganha em power, então em poder, e ganha o quê? No destino da própria humanidade, que é a matrix mental. Se você não abre o seu olho, né? Então o olho é oculto, né? Então você vai ver isso na maçonaria, ordens iniciáticas, você vai ver também escolas, né? Iniciáticas também, gnose. O olho, por que o olho é tão importante? É o símbolo até do olho de Ra, olho de Horus, é mais o olho de Horus, né? A pineal, né? A glândula pineal, porque você vai enxergar a verdade, né? E quando você enxerga, não tem como fechar os seus olhos de novo, né? Olha que interessante, até quando eu falei sobre isso, o sol, né, que agora eu tô aqui eu tô com uma grande janela aqui, né, começou a brilhar. Quando você enxerga, você começa a entender as entrelinhas das outras pessoas. Essa discordância, essa pessoa que está na minha frente que discorda de mim, ela é um reflexo de mim. Nossa, como assim, Diego? O que ela discorda de mim é um ponto fraco meu. É algo que eu preciso trabalhar comigo. E talvez seja ou outro ponto de vista, ou uma outra forma de ver o mundo, pode ser uma nova ideia, uma nova descoberta, ou ao mesmo tempo pode ser uma crença limitante que você não quer resolver dentro da sua vida. Né? E aqui eu não estou dizendo se a pessoa está certa ou errada, porque não se trata de certo ou errado. Existe a ética e moral, sim, a lei natural ela é imbatível. Né, o que acontece hoje é o relativismo moral. Muito cuidado com esse relativismo moral. Porque a pessoa fala, não, mas meu ponto de vista é esse, né? Ou mesmo, não, mas eu acho que é assim. Não, se a pessoa fala algo que é contra a ética, a moral, logicamente que isso não é bom para a humanidade. Também tem isso. Não existe um relativismo moral, né? Matar alguém, não. Né, você tem é uma vida, né? E eu quero dizer isso, não estou nem falando de arma, nada. Eu estou falando em relação à importância da discussão sobre todos os conceitos, né? E não tem, né? Mas quando a gente lida com pessoas, tem que entender que existem dois lados, né? Então, de uma moeda. Mas se você apenas só entender o seu lado e não ver o outro lado do outro, a gente nunca vai caminhar como humanidade. Sempre vai ser o ideal de competição, sendo que, na verdade, a gente sempre cresceu com cooperação. Né? E é engraçado porque a gente se uniu lá atrás para vencer quem domina a Matrix Mental e hoje a gente se divide, porque eles dão risada. Por isso que é tão importante você adquirir os conhecimentos corretos e você sedimentar aquilo que pode te ajudar. Por isso que a gente criou o nosso livro, Alquimia da Mente, para ajudar você a reprogramar sua mente
para atrair riqueza e prosperidade. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, né, aqui nos capítulos, o que é mente, o que é alquimia, a técnica mais poderosa para abrir o seu terceiro olho e ativar a glândula pineal. É muito legal, muito interessante, eu sugiro para você adquirir hoje o nosso livro. Basicamente, para adquirir, basta clicar no primeiro link da descrição, você vai entrar no nosso site oficial e você vai ganhar a promoção de lançamento, que é o frete grátis para todo o território nacional no Brasil. Se você estiver no exterior, basicamente você pode adquirir nesse momento a versão digital, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.